Você sabia que 12% das crianças que nascem no Brasil estão nascendo prematuras? É um assunto muito importante e tem prevenção. Nós vamos falar com as doutoras pediatras especialistas em CTI neonatal sobre esse assunto. Está aqui comigo doutora Marinês Casarotto e doutora Maria Clara Valadão. Não saia daí! Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Cardiolaudos, na Policlínica Wilson Aita, segundo andar, em Santa Maria. Muito bem, então, vou começar a nossa conversa. Em primeiro lugar, muito obrigada por estarem aqui. É um prazer e falar desse assunto tão delicado, tão importante e que afeta famílias inteiras. Então, doutora Marinês Casarotto, a primeira pergunta que eu faço: quais são as causas da prematuridade? Bem, a prematuridade é um assunto bonito e, ao mesmo tempo, também não é. Às vezes, se torna triste falar. Primeiro, prematuro é toda criança que nasce antes das 37 semanas de gestação. Então, 36 semanas e 5 dias, ele é um bebê prematuro. Claro que tu tem prematuros mais graves, né? Mais prematuros e os menos prematuros. As causas, na verdade, qualquer pessoa pode ter um bebê prematuro. Por exemplo, eu posso, né, engravidar. A gente tem as causas que são mais conhecidas, né? Por exemplo, gravidez que são degemelares, mães que têm alguma patologia uterina, uma paciente que tem uma pressão alta, diabetes, se ela tem alguma outra doença, às vezes que precisa tomar a medicação, ou pacientes até que tiveram um câncer, alguma coisa, então ela sempre tem maiores riscos de ter um bebê prematuro, né? Mas, independente, tem pacientes que não têm nenhuma dessas patologias e acabam tendo uma gestação que termina antes das 37 semanas. E qual é a prematuridade que realmente é viável? Por exemplo, um bebê que nasce com 6 meses, ele é um bebê que tem condições de ter uma vida normal depois? Na verdade, hoje, assim, a gente sabe que, então, 6 meses, para a medicina seriam as 24 semanas, 24. Que é o que preconiza a literatura. Acima disso, hoje, no mundo, no Brasil, mesmo em Santa Maria, todo mundo, é um bebê que ele é viável de sobreviver, né? É um bebê que pode sobreviver. Claro, com UTI, com tecnologia, ele sobrevive. Só que é um bebê ainda com muito risco de sequelas graves, de ficar com problema de visual, ficar com problemas neurológicos, de não caminhar, de não falar, né? Então, conforme vai melhorando a maturidade, os riscos vão diminuindo, né? Mas, então, um bebê para ficar vivo, acima de 6 semanas, claro que 24 semanas, ele pode viver, né? Ainda um grande risco de morrer, mas ele fica vivo. Um bebê, para a gente ter mais segurança, né, que ele vai ter uma vida já com menos riscos, então seria um bebê acima de 7 meses, né? Então, seriam as 28, 30 semanas, esses bebês são bem mais viáveis, a grande maioria sobrevive, uma grande maioria sem sequelas, né, que são bebês que vão ter uma vida... pode ter alguma sequela, mas menos graves, né? Porque existem algumas sequelas que são corrigíveis, né, com o desenvolvimento da criança. E tem algumas que são irreversíveis. Então, o que eu gostaria até que a doutora Maria Clara falasse, que muitas crianças acabam tendo problemas respiratórios, infecciosos, até porque ela não está bem formada. Fala então um pouquinho sobre a importância, né, dessa questão de quais são os cuidados a serem feitos com essas crianças. Tem algumas crianças prematuras que têm riscos aumentados, por exemplo, de sequelas oculares. Isso era um problema muito grave há anos atrás, porque levava à cegueira, né, às vezes parcial, às vezes total, de um prematuro que estava recebendo cuidados intensivos, né? Mas hoje em dia a gente consegue detectar essas lesões e
interferir e melhorar muito essa questão da visão, né? Então, atualmente existem protocolos que são seguidos pelas boas UTIs neonatais e que evitam, então, que apareça essa sequela que é bastante grave, né? E muda a vida de uma pessoa no futuro. As sequelas pulmonares da mesma forma, né? Nós trabalhamos há muitos anos, eu e a Marinês, em UTIs, então a gente viu essa transformação, assim, de muitos problemas respiratórios, por exemplo, que o paciente ficava dependente de oxigênio, às vezes por 1 ano, meses ou 1 ano. Hoje em dia, com todos os cuidados e conhecimento que se tem na neonatologia, esses pacientes têm uma vida praticamente normal. Com os cuidados precoces, né, dentro ainda da UTI, os cuidados muito específicos, a gente consegue que as crianças não tenham tantas sequelas, mesmo os bebês bem pequenos, né? Mas é todo um manejo muito específico que só é feito dentro das UTIs neonatais. Esses conhecimentos, os bons serviços conseguem executar, né? Dar as melhores condições para essa criança não ter as sequelas oculares, para não ter as sequelas respiratórias. Coisas ainda difíceis de controlar são as sequelas neurológicas, né? E que muitas vezes relacionadas a algumas hemorragias que são comuns nesses pacientes. E, infelizmente, algumas vezes a gente não consegue ter uma reversão. E aí o paciente vai apresentar no futuro algumas limitações, né? Ou mesmo grandes limitações. E existe a questão emocional, né, doutora? Assim, uma questão bem importante, impactante, porque são vidas que impactam um pai, uma mãe, um avô, uma avó, irmãozinhos menores, muitas vezes. E como lidar com todo esse eixo familiar? Porque o bebê fica na CTI, a mãe tem alta, né? Como funciona isso? A mãe é liberada do hospital, mas o bebê fica no hospital. E aí tem todo aquele acompanhamento e muitas vezes os pais não estão preparados para ter um bebê com dificuldades ou que tem alguma sequela. Como que se lida com isso? Eu costumo falar e pensar que quando a gente trata uma criança, a gente trata uma família inteira. Mas se a gente for pensar, né, Silvana, sempre que a gente está tratando de uma pessoa, sempre tem alguém que é familiar daquela pessoa, que ama aquela pessoa. Enfim, essa pessoa é importante para alguém. Então, a gente tem que lembrar que a gente está tratando um grupo de pessoas. Como que funciona na prática? As mães, quando elas têm condições, elas vão ser liberadas do hospital, mas a maioria das UTIs neonatais atualmente permite, né, o trânsito, a entrada das mães e dos pais em tempo quase que integral. Então, sempre que possível e a mãe quiser, ela pode estar presente dentro da UTI neonatal. Né? Alguns hospitais têm mais condições, outros têm menos. Alguns hospitais do SUS não oferecem tanto conforto assim para a mãe ficar todo o tempo com a criança, mas pela legislação, se ela quiser, ela pode acompanhar o bebê na UTI neonatal. Na prática, a gente vê aquela mãe que vai descansar um pouco e volta nos horários das mamadas, no horário das visitas. Mas o ideal, a gente estimula, às vezes, que ela descanse um pouco, se não tem todo esse conforto. Mas é óbvio que o mundo ideal seria que a mãe permanecesse o tempo inteiro com essa criança, né? E daí entram os programas de canguru, né? E outros programas que Fala um pouquinho sobre o programa Canguru. Eu acho que eu vou deixar para a Marinês falar do canguru. Que no Hospital de Caridade, onde eu atuo mais, a gente ainda não implantou 100% esse canguru, mas lá no Hospital Universitário, sim. O método canguru, ele surgiu na década de 80 na Colômbia, né? Surgiu com um neonatologista, na verdade, em função de uma superlotação, da falta de equipamentos, né, para cuidar dos bebês, das incubadoras. Eles tinham muito bebês, poucos aparelhos, pouco a incubadora. Eles começaram a colocar crianças juntos, né? Aí viram que as crianças morriam muito de infecção. E uma das coisas que ele começou a chamar as mães para dentro da UTI e deixava as crianças, né, junto com a mãe, pele a pele, porque uma das maiores problemas também do prematuro é ele não tem uma termorregulação. Então, ele precisa de um ambiente quente, ele não consegue se regular e ele faz hipotermia e acaba fazendo uma parada respiratória. E ele colocava essas crianças pele a pele com a mãe, enroladas, a criança com um pouquinho a roupa, e ele começou a notar que inicialmente foram até meio pessoal, né,
achavam que não ia dar certo. Ele notou que essas crianças não só conseguiam manter a temperatura, como elas tinham melhor desenvolvimento, elas conseguiam se alimentar antes, porque a mãe já ficava ali próximo do peito, estimulava a mãe mais ao aleitamento. As mães se vinculavam mais com a criança, porque elas tinham muito caso de abandono, que as mães eram muito prematuras, as crianças ficavam muito tempo na UTI, as mães praticamente abandonavam as crianças. E aí isso foi inicialmente na Colômbia, depois foi para outros países, e no Brasil, desde o ano 2000, faz parte de uma política pública, né? Isso acontece, é uma realidade no Hospital Universitário, então? Universitário e em várias outras UTIs, então, que é? E hoje não é, que aí começou com o termo mãe canguru, porque era, na verdade, uma coisa semelhante aos marsupiais carregavam seus filhos, né? Aquele canguru que fica com o nenenzinho ali. Mas agora, na verdade, eles falam o método canguru, que envolve desde a gestação, né? Então, aquela mãe que vai no pré-natal, e se ela tem um risco de ter um parto prematuro, por aquelas coisas que a gente falou, o obstetra já começa a falar, ela já começa a se preparar. E o método também, além disso, dessa posição, ele é todo um trabalho, é um cuidado mais humanizado, que é isso que a Maria Clara falou, os pais dentro da UTI, os pais participando dos cuidados, né? Eles ficando com a criança mais tempo com eles começam a identificar até as dificuldades, eles começam a ter segurança para lidar com aquela criança, porque também não é fácil depois pegar uma criança né, de dentro ali de uma UTI, com horários, né, que geralmente eles vão com os cuidados ainda especiais, alguma coisa para casa, então os pais até têm medo depois de lidar com essa criança. Quantas gramas é o mínimo aceitável? Quantas gramas? 500 gramas de uma criança? Peso? De peso? Muito depende da maturidade, né? Porque pode ter uma criança de 500 gramas bem formadinha. Muito pequena e que ela é pequena para a idade gestacional dela. Né? Então, nós temos casos aqui mesmo em Santa Maria de pacientes com menos de 500 gramas. Meu Deus! Então, imagina um pai com medo de segurar esse bebezinho, né? Mas inicialmente é mesmo muito difícil de manipular e pegar no colo. Quando a criança tem uma estabilidade clínica maior, aí sim, toda a equipe se mobiliza para botar aquela criança no colo daquela família, né? Então, muitas vezes é necessário alguns dias de cuidados mais intensivos até estabilizar. A pergunta importante, né? Ali nós falamos sobre a questão da infecção e a gente sabe dos perigos da infecção, né? Da infecção hospitalar. E muitas vezes até pelo uso contínuo de equipamentos que pode ocasionar, né? Essa visita constante dos pais e familiares não pode aumentar o risco de infecção? Não aumenta. Isso era uma coisa que a gente tinha medo inicialmente, né? Antigamente, eu fui a Maria Clara também, numa época, os pais eram visitas na UTI. Pois é. E se tinha um medo até que eles tocassem na criança. Os pais não podem tocar porque eles vão causar a infecção. E, na verdade, hoje a gente tem uma orientação, né, para eles, que eles devem lavar as mãos, tu ensina como lavar a mão, como, né, depois que tu lava a mão, não fica botando a mão no cabelo, tu não pega celular. E eles seguem a risca e não aumenta. Pelo contrário, a gente nota que tem todos os benefícios comprovados hoje, né, dos pais dentro da UTI, do método. E ainda tem um adicional que é mesmo, às vezes, a microbiota dessa mãe. Sim. No método canguru, por exemplo, ela tem uma microbiota própria que ela vai também ajudar a fazer a microbiota natural da criança. Explica melhor o que é a microbiota. Microbiota, então, nós temos muito mais bactérias do que células no nosso corpo, né? Então, as bactérias são divididas das bactérias que são muito virulentas, que causam doenças graves, até outras que nos protegem, com vários elementos, né? Então, o microbioma humano é uma coisa que está em evolução e que não se conhecia muito, mas hoje em dia se sabe de muitas doenças crônicas e da idade adulta que estão relacionadas às alterações do microbioma lá no início da vida. Então, o uso excessivo de antibióticos e não necessário leva a um dano no microbioma desse paciente. E o que acontece? Quando tu usa um antibiótico, tu não consegue isolar só as bactérias mais virulentas que tu quer eliminar. Então, acaba levando à morte das bactérias boas, né, entre aspas, que poderiam nos ajudar, inclusive, na resposta imune. Então, esses conhecimentos são relativamente novos, né, e são muito aplicados na neonatologia.
E uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que, na verdade, o cuidado elementar é com as mãos, né? Com a higienização das mãos, tanto dos pais como de todas as pessoas que vão manipular esse bebê. Então, muitas vezes eu já escutei assim, mas está com o pé sujo. Não, mas o pé não vai tocar no bebê, é a mão. Então, a mão tem que estar muito bem higienizada. E aproveitando para falar isso, assim, às vezes as pessoas ficam ansiosas para conhecer o bebê, né? E pegar o bebê. Existe alguma recomendação ideal? Por exemplo, amigos, familiares, pessoas que vão visitar o bebê, mesmo que ele já tenha tido alta do hospital, da CTI? Não, a recomendação, o bebê, depois que ele vai para casa, é aquela recomendação que a gente daria para um bebê recém-nascido, normal. né? Normal, né? Como a Maria Clara falou, a higienização das mãos. E pessoas que estão com alguma virose, algum risco, isso não, né? Principalmente essas doenças respiratórias que são transmissíveis facilmente, também, né? Não recomenda que a pessoa, vá a shopping, vá a lugares que tem muita aglomeração de pessoas. Mas não há uma contraindicação que avós peguem, que tios, que, né? E visitas não é um problema. Isso é uma coisa um pouco individual, assim. Eu geralmente oriento uma certa restrição até os 2 meses de idade, de não frequentar esses lugares cheios, shoppings, festas, né? Porque muitas vezes as pessoas estão incubando e nem têm sintomas de uma doença que vai ser grave para o bebê, por exemplo, bronquiolite. Então, essa é uma recomendação que eu acho prudente, assim, não ter esse tipo de contato ainda, porque o ano passado, por exemplo, foi um ano de muitas bebês com bronquiolite. Bebês prematuros e bebês não prematuros. Então, e justamente quando a gente acaba perguntando, chega a essa conclusão, que estava num ambiente desprotegido, né? Com mais pessoas, com mais adultos. Então, mais prudente. E esse bebê que está na CTI, né? Quanto tempo é aceitável ele ficar ali com aparelhos digamos, o aparelho sustentando a vidinha desse bebê? Eu sei que tem uma questão ética ali importante, mas a gente sabe que a medicina evoluiu, a tecnologia evoluiu muito, e nós sabemos que existem alguns bebês que muitas vezes eles têm vários outros problemas congênitos e outras malformações em virtude da prematuridade. Até que ponto um bebê fica na incubadora ou fica numa CTI ou num respirador para manter a vida dele? Não existe um número mágico assim, mas a gente consegue atender por meses um bebê assim. As questões éticas estão sempre em transformação, então a gente está sempre olhando qual o prognóstico desse bebê e o que a gente pode oferecer para melhorar a qualidade de vida dele, mesmo dentro da UTI, né? Então, não invadir, não fazer exames desnecessários, então são todos os cuidados que fogem a uma terapêutica adequada, né? Por exemplo, um bebê que tem uma síndrome genética, muitas vezes ele não vai ter uma cura para aquela doença, mas a gente pode oferecer muitos cuidados, né? Analgesia, alimentação, coisas que não tragam sofrimento para essa criança e para sua família. Então, são situações delicadas e muitas vezes são individualizadas, assim. A gente não tem uma regra. Cada bebê é um bebê diferente um do outro, né? A gente tem protocolos, obviamente, que são seguidos, mas as questões éticas ainda na neonatologia, elas ainda são muito complexas, né? Pois é. Porque muitas vezes, como eu falei antes, que essa família ou essa mãe tem muito amor para dar para essa criança. Às vezes, uma criança muito desejada, né, de fertilização in vitro. Então, às vezes, a gente também tem que compreender esse lado e tentar ajudar essa mãe também a entender o sofrimento da criança, né, entender até onde vão os cuidados. Mas não existe uma regra, assim. É uma área da medicina que tem muito mais pacientes hoje em dia para a gente pensar essas questões que a gente tinha no passado. As crianças não chegavam até esse ponto, né? Uma criança de 500 gramas não sobrevivia. Exatamente. É esse o ponto que eu acho que da discussão. Né? Vocês que têm mais de 30 anos de experiência, eu estou falando com 2 profissionais que têm uma bagagem gigante de formação, de mestrado, doutorado e caso clínico, né? Porque vocês têm o dia a dia, né? A mão ali, estão na luta diária. O Hospital Universitário tem o quê? 20 leitos de CTI? Ele tem 10 de cuidados intensivos e mais 10 que a gente chama de cuidados intermediários. Intermediários, né? Tá. E isso para neonatologia? Para neonatologia.
E a neonatologia vai até... Até os 28 dias. Até né? os 28 dias. Mas claro porque que depois vai para CTI pediátrica. Mas uma criança que nasce bem prematura, ela não é que com 28 dias tu tira ela da UTI neonatal. Ela pode ficar, se estender mais tempo, né? Mas para internação, por exemplo, um bebê de 15 dias, precisaria, ele interna na UTI neonatal, né? Se esse bebê, a primeira internação tem 35 dias, aí ele interna na UTI pediátrica. Já vai na pediátrica. E quantos leitos na UTI pediátrica? São 10 leitos. Então, se nós temos um aumento crescente, né, de crianças prematuras, mais os outros problemas que acontecem, que necessitam de uma internação, realmente vocês passam num desafio de administrar leitos, respiradores, na nossa conversa antes do programa, né? Escolhas, né? Imagina, dar um apagão, dar um problema de falta de luz, como tu disseste, né? Fazer o quê? Como fazer se dá um problema nos equipamentos e o que fazer com esse bebê ali? Ou com a superlotação de bebês que já aconteceu quantas vezes. Falando sobre isso, também é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam, né, que o Hospital Universitário, principalmente, ele tem uma abrangência regional. Né? Não são só bebês de Santa Maria. O Hospital de Caridade também. O Hospital Universitário é um serviço grande, porque os usuários do SUS... Todos os usuários do SUS têm direito, inclusive os que têm convênio. Mas o Hospital de Caridade tem uma UTI neonatal de ponta, onde a gente consegue atender 10 crianças, né? E aí entre os muito graves e menos graves. Pediatra ou neonatal? Neonatal. Nossa UTI, ali o Caridade também tem uma UTI pediátrica, também é feita essa transição. E quantos leitos na pediátrica? 10 leitos também. Então, veja bem, nós estamos numa cidade com 300 mil habitantes, né? Mais toda a região que nós atendemos, que acabam trazendo para cá, porque todas essas cidades da região não têm CTI neonatal e nem CTI pediátrica. E nós temos 30 leitos, né? Considerando público e o privado, hospitais públicos e privados. Então, realmente, vai ter muitos momentos que vai ter uma superlotação e vocês não vão conseguir aceitar o bebê. E aí? Muitas vezes há uma troca entre o serviço público e o privado. Se o serviço público não tem o leito, o privado muitas vezes vende para esse serviço, oferece esse serviço de maneira judicializa, né? E aí acaba que a gente sempre se ajuda, né? Principalmente porque nós todos nos conhecemos e um ajuda o outro. Quem está lá e não tem leito, enfim, mas mesmo assim, consegue os 30 leitos devem ter momentos que vai estar superlotado mesmo, que não tem nem o que fazer. E o que causa esse aumento, né, dessa prematuridade, né, de ter 12% das crianças nascerem prematuras? Nós tem, claro que tem um grande problema ainda, né, um problema social que a gente tem aqui em outros países também, né? Claro que um país quanto mais envolvido, mais rico, né, por exemplo, Japão, Finlândia, são países que têm um índice de prematuridade bem menor, porque eles têm um pré-natal também, né? Conseguem dar uma assistência a todas as gestantes de uma maneira mais, né, igualitária, assim. A gente tem o problema do pré-natal, né, que a gente ainda tem deficiência no país, né? Tem vários lugares que a gente tem, que isso também, tipo, a paciente tem talvez uma infecção urinária, ela não se dá conta, ou não vai na consulta, são consultas muito espaçadas, pelo menos exames, né? Não tem um pré-natal adequado. Né? Mas também nós temos aquelas situações, hoje em dia, né? Nós temos um lado que temos pacientes até muito jovens, tendo filhos, né? Adolescentes. E isso também é um risco de prematuridade, né? Quanto mais jovem a paciente, a mãezinha também é um risco de nascer prematuro. Então, dentro lá dos fatores de risco, a idade abaixo de 18 anos, que a gente tem muito ainda. E também, por outro lado, nós temos pacientes, mães, que hoje atrasam a sua decisão de ter filhos, né? Muitas vezes até necessitam fazer as fertilizações, ou por opção mesmo, né, que querem ter mais tarde. Isso, ela realmente
conseguem engravidar, mas também a gente sabe que ainda o risco dessa criança vir ao mundo mais cedo, isso é real. Então, a gente tem os dois extremos também. Que tem aumentado, esse índice, né, de prematuridade. E sobre a superlotação que tu falou que tem aumentado, a sorte, não é sorte, mas porque hoje também com o progresso, com a tecnologia, a gente conseguiu ter aparelhos melhores, respiradores melhores, incubadoras melhores, a parte da nutrição. Então, à medida que vai aumentando, a gente também consegue tratar esse bebê melhores e eles conseguem sair antes da UTI. Então, crianças que às vezes ficavam muito mais tempo num aparelho, num respirador, porque aquele respirador não era tão adequado, hoje, com esses novos respiradores, então a gente consegue tirar ele muito mais cedo, melhorar muito mais cedo aquela patologia, né? A gente tem também medicações que a gente faz, que é o surfactante, para ajudar a melhorar a maturidade pulmonar. Então, isso, graças a Deus, a gente tem, por um lado, um aumento, a gente consegue, né, fazer esse ajuste, essa tecnologia sempre nos ajudando, e com isso consegue dar alta mais cedo e essas crianças vão para sua casa mais cedo. Eu e a Marinês assistimos assim a mudança da neonatologia, né? A neonatologia, quando nós começamos a fazer lá no Hospital Universitário, um bebê muito prematuro, a gente sabia que não ia sobreviver. A gente não tinha as armas que a gente tem hoje. Então, hoje, a gente, para um bebê muito prematuro, a gente tem uma droga chamada surfactante, mas além disso, a gente tem o conhecimento que, na verdade, aquele paciente não precisava só desse, não precisava de pressão, de outro. É um conhecimento que foi sendo construído e que a gente hoje em dia utiliza muito. Dá surfactante, bota num respirador de última geração, consegue dar a pressão que a criança precisa. Conceitos mudaram muito. Nós costumávamos deixar os bebês em jejum, porque eles estavam graves, porque eles estavam com uma condição clínica, e achava que o alimento podia fazer mal. Hoje em dia esse conceito mudou por completo, a gente alimenta precocemente os bebês, né? Dá uma ênfase, assim, muito grande ao leite materno, né? Então, quando a gente quer alimentar um bebê, quando a gente pensa em alimentar o bebê, a gente já vai envolver essa mãe que já está lá na UTI, para ela produzir um pouco de leite, nem que seja... Às vezes a gente faz prescrições que as pessoas dizem, mas para que 2 ml? 2 ml é uma coisinha mínima, mas para um bebê de 500 gramas, pode ser bastante, né? Então, ele é um fator protetor. fazer o banco de leite? É possível? Vocês têm banco de leite? Não temos banco de leite, é uma coisa que faz muita falta, né? Isso é... O que precisa para ter um banco de leite? Bom, tem toda uma legislação, né? Condições, dinheiro, mas tem que... Por que é caro? Não porque basta ele tem que ter uma mãe doadora. Não. A gente tivemos alguns anos salas de coleta de leite, que era um pouquinho mais cuidado, essa coleta que é feita à beira do leito. Não é o ideal, mas os nossos bebês hoje, a mãe coleta na beira do leito. Então, com todos os cuidados de esterilização da mama, do frasco que vai receber aquele leite, ele é logo utilizado, se ele ficar mais antigo, ele é desprezado. Então, por exemplo, se a mãe tira o leite ali, dentro da CTI, e o bebê vai tomar só 20 ml, sobrou mais 50 ml, ela não pode dar para o bebê do lado? Não. Essa é a tal da amamentação, que hoje, na verdade, é proibido, né? A mãe só dá para o seu bebê, né? É proibido, olha proibido. Que coisa. Esse leite teria que passar pela pasteurização. Então, aí, doenças que são... Tem muitas doenças, muitas eu não digo, mas... várias que passam pelo leite materno. Então, a gente não pode colocar o outro bebê em risco. Olha só. Então, o banco de leite viria a resolver esse problema, porque o leite seria pasteurizado, então mataria HIV, mataria o vírus da hepatite. O HIV passa pelo leite. Ele passa pelo leite, citomegalovírus. Tem várias doenças que podem passar pelo leite materno. Então, sem esterilizar, é proibido, como a Marinês falou, e a gente reforça isso. Eu trabalho com HIV, né? Então, essa questão, para mim, é bastante... Sempre foi muito importante, né? Porque o HIV é transmitido pelo leite materno. Então, a gente tem que reforçar. Não pode amamentar com o filho da comadre. Não pode. Olha não só. Pode trocar os bebês como antigamente era muito comum. Mesmo a mãe fazendo uma bateria de exames, que não tem HIV, que não tem sífilis, que não é drogada, que não é alcoólatra, que enfim... Cada uma dessas doenças tem um tempo de incubação. Então, às vezes, os exames são uma janela imunológica. Os exames podem ser negativos e a pessoa ter o vírus, por exemplo, HIV. Então, a gente toma muito cuidado com
com o vírus do HIV, é o vírus que mais chama atenção, assim, mas tem vários outros, né? Então, cada doença tem seu tempo ali, então é muito difícil tu fazer esse controle. Então, o banco de leite viria a resolver. E não foi falado aqui sobre a questão das drogas, né? Que a gente sabe de muitas mulheres que fazem uso das drogas e acabam engravidando. E isso também pode ocasionar um bebê prematuro, né? Com certeza. O álcool, o fumo, os de drogas, isso também. E o bebê que é fruto de uma gravidez, de uma mãe que é drogada, digamos, ou um pai drogado, enfim, pais drogados, ele vai ter alguma sequela? Vocês têm algum caso clínico que mostre isso ou não? Conheço vários pacientes, usuários de drogas, que as mães estão usando droga e desencadeia o trabalho de parto. Esses efeitos, por exemplo, do crack, da cocaína, são efeitos mais breves, assim. A criança nasce e faz uma síndrome de abstinência, uma criança que chora muito, que precisa de analgesia, precisa de opioides. Porque a criança já nasce drogada também. Ela já nasce, né? E daí, de repente, ela fica sem a circulação daquela droga no sangue da mãe, né? Mas sequelas a longo prazo ainda é discutível, assim, da cocaína e do crack. Mas existe a síndrome alcoólica fetal, daquela mãe alcoolista. Essa sim é uma síndrome que pode dar sequelas mais longas, mais permanentes, né? Que tipo de sequela dá no bebê de uma mãe alcoólatra? Ela pode ter pode ter malformações, né? Tanto cardíacas, alterações neurológicas, né? Então, nascer prematuro, nascer pequeno, né? Atrasos no desenvolvimento, assim, dela. Ela vai ter depois, né, dificuldade cognitiva. Eu acho que isso é um assunto bem importante, porque hoje as mulheres estão bebendo bastante e existe uma liberação de muitas coisas, né? E a gente sabe que não existe uma dose, né? Essa dose é segura ou a dose não é segura, né? Não vou dizer um copo, mas a gente, então, na verdade, é nada, né? Não tem dose segura do álcool. Com essas falhas de pré-natal, como a Marinês falou, às vezes a gestante descobre lá no segundo trimestre, terceiro trimestre. E durante esses trimestres que não sabia que estava gestante, continuou fazendo uso de álcool e de drogas, enfim, né? Então, tem também essa questão do pré-natal incompleto, daquela gestante que não vai, ou que não se sabe gestante. Então, são problemas que ainda a gente enfrenta. Muito sério. Então, muitas coisas importantes a ser abordadas. Eu agradeço a participação. Então fica a dica então para as mães, né? As mães que estão aqui esperando os bebês, esses cuidados com a saúde, esses cuidados do pré-natal bem feito, para evitar, né? Para evitar essa prematuridade que muitas vezes vai ter um dano irreversível para essa vidinha e para toda a família que vai ter que lidar com essa situação pro resto da vida, não é? Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Cardiolaudos, na Policlínica Wilson Aita, segundo andar, em Santa Maria.